Nós terminamos lá no campo da música, né? Oi? Estão me ouvindo? Estamos. Ah, Nós terminamos o capítulo que fala, ele estava no campo da música, né? Agora Sim. vamos entrar no capítulo 46, Sacrifício de Mulher. Um ano se passou em trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito de há muito tempo, há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Eu grifei isso aí, quando ele fala, ele entende, né, que ele já está começando a entender que lá é um lugar bom para ele, foi um lugar de acolhimento para ele, e que se fosse bom voltar ao lar doméstico, eles mesmo com aquele acolhimento, eles fariam com que ele voltasse. Então ele já conseguiu Exatamente. entender isso, né? Por enquanto, né, que Exatamente. ele entendeu. Então, significa dizer que falta algo que o habilite a alcançar isso que ele tanto deseja, né? Então, ele Uhum. estava lá, já estava trabalhando, né? Ele era bem quisto pela galera que estava ali, né, na convivência com ele, e isso não era suficiente para que ele pudesse ter a permissão de fazer a visita, a tão desejada visita, né? Que ele queria lá no lar. Porque ele já sabia o que ia acontecer, né? Ele já Não, ele não estava sabe. preparado. É, pode ser que intimamente eles Não, soubessem eles, disso. os amigos, né? Ah, eles, isso, eles sim. O mentor dele lá também sabia que não podia autorizar, porque sabia que ele ia ter a recaída, né? Como Isso, teve. isso aí. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. Olha aí. A Isso aqui é senhora, uma coisa interessante também, ó. Ele diz lá, né, que olha só, cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem, ou seja, a autorização para essa visita. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, ou seja, o trabalho que ele fazia lá, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. Então, tinha alguém que estava ali mantendo ele ali, na colônia, que era o Clarencio. Estava se responsabilizando por isso, né? Interessante essa fala aqui. Então, não era tudo mérito, né? Diga, Carlão. a pedido da mãe dele, né? Exatamente. Então, a mãe dele, né, interveio, né, para que ele pudesse estar ali sendo orientado, socorrido ali, né, em nosso lar. De repente ele poderia estar até em outra colônia, né? Mas talvez pelo contato, pela amizade, pela afinidade que ela tinha com os mentores, os orientadores do nosso lar, conseguiu então esse resgate para ele lá e Clarence está mantendo ele, sendo ali como é que chama? Quando a pessoa vai fazer um aluguel, precisa de quem? De um Fiador? Fiador. fiador, está sendo fiador do André Luiz ali. É o tutor dele também, né? Tutor, isso aí, tutor. Diga, vamos adiante. e quando você não paga, o fiador é que é responsável, né? Então, ele Pela está se dívida. responsabilizando, tanto que ele bota, se responsabiliza lá por isso. A senhora, a senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato, pois diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio
e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrava nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização dos meus desejos. Ok. Então veja que ele mantinha ali aquilo que ele mais queria era visitar os familiares, né? Mas ele ainda não tinha condições disso. Nem mérito, né? Nem condição, nem mérito. Então ele precisava ali primeiro ter esses recursos, né, para que ele pudesse ser atendido. E mesmo quando ele alcança, ele não vai sozinho, né? Ele vai numa comitiva, mesmo assim ele tropeça, a gente vai ver isso lá na frente. Vamos lá. Ele fala que 1940, mas não dá para a gente, assim, trabalhar com as datas, né, que ele fala, porque ele deve ter desencarnado, então, na década de 1930, final de 20, Porque se né? a gente Porque ele for ficou 8 anos contabilizar. no umbral, mas a gente não sabe o que são esses 8 anos, né? Exatamente. E E aí já nem. tem um ano que ele está em nosso lar. Pois é, mas quanto que representa esse um ano em Pois relação é. ao tempo terrestre, né? E o Valdemir já falou isso aqui uma vez, que o André Luiz, quando escreveu esse livro, essa primeira obra, ele mistura duas encarnações dele, né? Ele combina duas encarnações na descrição dessa obra. Então, realmente, as datas, né, vão acabar causando mais confusão se a gente buscar uma cronologia muito exata, né? Não. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, um serviço sutil, útil. Estou lá com o sutil, ó, da Gênesis, tá vendo? Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames. Elisa é aquela que foi a empregada na casa dele, né? À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Só um minuto. A última. Só um minuto, Angélica. Diga, Carlão. É, para mim pareceu um pouco confuso aqui, porque ele fala que o trabalho confortou ele, né? De certa forma, Uhum. acabou passando o tempo, ele esquecendo um pouco dessa aflição dele. Mas depois ele fala, à medida, porém, que se consolidava o meu equilíbrio emocional, intensificava a ansiedade de rever os meus. Ou seja, ele não estava totalmente equilibrado, né? Não, ele Porque estava ainda. em processo, em processo, né? Porque muito provavelmente nas conversações, né, que ele tinha ou mantinha lá com Lísias, né, não tá dito aqui. Mas muito provavelmente essas deveriam ser as condições que o Lísias falava. Olha, André, quanto mais você estiver sereno, equilibrado, né, é, com relação à sua situação aqui em nosso lar, isso com certeza vai te favorecer para que você alcance o seu objetivo. Só que, quando a gente quer alguma coisa, qualquer segundo, qualquer minuto é uma eternidade, se você não alcança aquilo que você quer, né? Então, eu penso que ele esteja vivendo essa dificuldade, né? Por mais que ele esteja lá trabalhando, e o trabalho, de fato, o auxilia, né? Nessa compreensão, nessa
serenização dele, sua alma, mas a reboque também diz a ele lá interiormente: poxa, cada vez que eu trabalho mais, estou mais perto de alcançar o meu objetivo. E como é que a gente lida com isso? Uns com tranquilidade, outros que aumentam as expectativas, né? A ansiedade. Aí depende de cada um. A Sandra botou aqui no chat: gostaria de pedir uma atualização, se é tão demorada a permissão para visitarmos nossos familiares, o que costumamos ver por aqui depois que a pessoa morre. É o perispírito, né? Não, Sandra, olha só. O perispírito não se destaca do espírito. O perispírito, aquilo que a gente vê, é a forma que o espírito dá ao seu perispírito. Então, se você vir um espírito, você está vendo o perispírito, ou seja, a aparência que ele está dando a esse corpo espiritual, tá? Aí você completou, né? Isso é uma dúvida que vai e vem, ou seja, não há consciência nesses últimos. Digo, costumamos ver o quê? Mesmo sem ter permissão. Não, olha só. Quando você vê o espírito, você pode vê-lo de duas maneiras. Uma, se ele se apresentar para você, é uma aparição. Então, ele teve lá a permissão, né? E sabe como manipular o perispírito para se tornar visível. E aí ele vai aparecer para você. Você vai ver lá o perispírito, né? E o espírito, porque uma coisa não está desassociada da outra. E a outra, quando emancipado pela dupla vista, e depende do grau de emancipação, você vai ver o espírito no seu plano espiritual. E também vai ver o espírito com o seu perispírito. Sempre que você ver o espírito, esteja ele numa aparição, ou numa dupla vista, ou no sonho, né? Não deixa de ser uma emancipação, você estará vendo o espírito com o seu perispírito, nunca desassociado, tá? E aqui, deixa eu ver se tem mais aqui no chat. Tá, independente do tempo da morte. Sim, independente do tempo da morte, com certeza. E ele pode já ter tido várias encarnações, mas ele, ao se apresentar para você, se ele quiser ser reconhecido por você, ele vai trazer a aparência pela qual vocês conviveram para que ele seja reconhecido. Tá? Diga, Carlão. Tem uma imagem que ia facilitar bastante ela, que você usou numa palestra do SEAC, que era o espírito, aí o perispírito do lado, e mais outra imagem, É, né? é o espírito, perispírito e matéria, é o corpo, né? Isso. Foi essa Quando imagem que você colocou. quando encarnado, o corpo reflete a aparência que o espírito tem, né? Porque a gente sabe que a aparência física, ela é o reflexo daquilo que foi planejado, né, no plano espiritual. Então, a forma é o perispírito. O corpo vai apenas refletir aquilo. Quando desencarnamos, deixamos aquele corpo e podemos manter a aparência da última encarnação ou daquela que a gente julgar mais adequada. Tudo bem? Vamos adiante. Mauro, Oi. Mauro, quando meu pai desencarnou, ele Uhum. foi sepultado lá em Uberlândia, né? E na noite do sepultamento, eu fiquei dormindo no quarto que ele dormia. Aí, quando eu fui deitar, eu estava acordada ainda, eu não estava dormindo assim. Ele me apareceu na porta, mas só da cintura para cima que eu vi. Então, eu vi foi o perispírito. Era Você o viu perispírito, o o espírito. espírito com o seu perispírito modelado no corpo que foi o corpo do seu pai. Porque ele estava perfeito, ele estava com a camisa que ele gostava de usar, ele usava sempre uma Sim. camiseta herring por baixo, a mesma coisa, o rosto, eu vi perfeitamente como se ele Então, estivesse na porta do quarto. exatamente, provavelmente esteve. Mas, mas como assim? Ele tinha acabado de ser sepultado. E qual o problema? O Tem, Kardec não assim, fez, imediato? O Kardec não fez lá a entrevista com Sanson durante o velório?
Sim, Nós não mas o acabamos espírito de não tem que estudar, estar gente, muito lá no livro dos... distendido, Gente, depende da lucidez que o espírito está. Depende da lucidez. Se ele estiver porque o lúcido, papai era muito apegado. olha só, Ah, depende de como ele vai se deparar no plano espiritual. O fato de ah, você ter visto ele pode, nesse período de perturbação, ter se apegado ao ambiente da casa, e ele foi lá, e você viu. Ou seja, hum, ele ainda não havia sido recolhido na condição ah, atual, e aí você o viu. Mas a certo. questão do tempo, isso depende. Nós acabamos de já estudar no Livro dos Espíritos isso, né? Pode ser de algumas horas ou de décadas. Não só a reencarnação, como a possibilidade da comunicação. Kardec, durante o velório do Sanson, ele foi numa sala ao lado, evocou e ele se apresentou. E conversou e Hum, trouxe as impressões dele e tudo mais. Contei o caso para vocês da minha tia. Minha tia, o pessoal estava indo lá sepultar, nós estávamos em casa, e ela lá se comunicando através do meu cunhado, dando o recado dela, durante o velório dela lá. E ela se comunicou lá com meu primo, com meu mas você cunhado. falou uma coisa aí. Então é quando ele não é recolhido ainda, né? Ele ainda Então, está ali naquele isso, plano. por alguma situação, que podem ser as Uhum. mais variadas, né? Esse espírito pode se manter ainda preso, preso é uma palavra complicada, mas dá o bom Ligado, entendimento. né? Apegado, Ligado. né? Apegado a situações materiais ou emocionais ou pessoais que Uhum. dificultam esse seu recolhimento. Então, nesse período, pode ser que ele, em buscando alguém, ele seja reconhecido, seja visto, seja percebido, né? Lá na minha casa, por que lá na minha casa? Eu era sobrinho, né? E talvez a aflição dela, o mentor espiritual dela, ou essa equipe espiritual, conduziu ela para. Ele não conhecia nem meu cunhado, não conhecia, nunca conheceu, né? Mas, por ele ser um instrumento para trazer alívio a ela, levaram ela até lá na minha casa. Quem conhece aí o Rio de Janeiro, né? Ela foi enterrada em Irajá e eu estava aqui na Ilha do Governador, né? Então, por algum motivo, trouxeram ela para que ele pudesse reconhecer, ou reconhecer não, ser o porta-voz dela e a gente conduzir aquilo que ela havia pedido, que foi aquilo que eu falei para vocês, que a minha tia lá estava acendendo vela e tal para ela, e ela pediu que acabasse com aquilo lá. Então, são essas coisas, né, que acontecem. Às vezes, o espírito fica muito preso também a uma responsabilidade que ele acha que ainda tem, que ele tem que dar conta. E aí ele fica preso naquilo ali, querendo dar recado, querendo, né, uma série de coisas para que as pessoas resolvam, para que ele se sinta bem. Então são várias coisas, né? Como não há Ele nunca mais violência, apareceu. então, Meu pai nunca provavelmente, mais voltou. Ele só me prova- aparece em sonho. tudo Mas bem. do jeito que ele apareceu, não. É. Mas isso, quando ele apareceu, te assustou? Você ficou impressionada? Não, Menos mal. nem um Porque isso, pouco. porque Eu isso queria poderia ser um conversar motivo. com ele, mas não consegui. Ele só sorriu e Então, estava lá. demonstrou que estava bem, né? Diga, É, Sandra. Então eu achei muito legal isso que você explicou agora para a Angélica, nessa coisa do estar ainda não ser recolhido. Isso me deixou um pouco assim angustiada, né? Porque que a gente está falando aqui no livro, né, dessa coisa da permissão para ir ver a família, né? Me parece que é uma coisa longa, inclusive quando ele coloca a data, me parece que ainda era difícil esse acesso para ele vir. E aí me surgiu essa dúvida. Então, quando a pessoa está recolhida em algum lugar, ela não fica mais à mercê da própria vontade de estar indo visitar as casas, é isso? Isso é uma dúvida. Porque a minha mãe fez um ano de. Desculpa, gente. De morta em março. Minha mãe era devota de Ogum.
Todo ano ela tinha um hábito na alvorada de Ogum de colocar uma imagem de São Jorge, abrir uma cerveja. Enfim, ela tinha um ritual dela. Minha mãe morreu com 97 anos. E eu, no dia de São Jorge, eu senti vontade de fazer aquilo que ela gostava. Então, eu fui lá, acendi a vela, né? E quando eu estava ali acendendo a vela e tentando orar, do jeito como ela fazia, né? A porta do quarto começou a tremer, 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 e aquilo me deu um pouco de medo. Eu estava sozinha, não tinha mais ninguém. E eu fiquei com medo de ver alguma coisa, que eu tenho medo, né? Então, assim, eu falei, mãe, eu sei que você está aí. Me deu um arrepio enorme, eu chorei e tal, mas eu continuei fazendo minha oração e de novo a porta, du. Eu entendi que era um sinal dela. E aí isso me deixou angustiada, que eu falei, gente, minha mãe ainda não está socorrida, sabe? Ela ainda está por aí perambulando, entendeu? Então, por isso que Não, eu mas fiz essas ela, perguntas. não, mas ela A poderia pessoa... estar te. Olha só, essa foi uma leitura que você fez. A leitura que eu poderia fazer nessa mesma situação seria dizer para você o seguinte: ó, não precisa fazer mais isso, não. Já me livrei disso. Entendi. Entendeu? Por que que É ela não porque fez ela era essa muito mesma coisa antes? apegada. Ela Mas era olha muito só, mas ela apegada, sabe? desapegou. Mas ela desapegou. Sim, Ela, entendi, enquanto espírito, viu que não tinha necessidade daquilo. entendi. Entendeu? Por que que ela não se manifestou antes da mesma forma? Não, muitas pessoas veem, sentem a presença dela, por isso que eu estou te falando, eu fico achando que ela ainda não está num lugar, sabe? Porque se o André Luiz aqui nesse tempão, caramba, ele ainda não tinha conseguido ir lá, e como ela com um ano ainda está por aí, as pessoas sentem, veem, mas você... Mas, querida, olha só. O espírito está onde seu coração está. Entendi. O André Luiz que passou aquele tempão lá todo perdido, porque ele não tinha essa ligação com nada nem ninguém, Ah, tá. não é? Quem Entendi. sabe da história, sabe, né? Ele é um cara que vivia para a vida lá, pelos excessos dele. Qual a ligação que ele tinha? Não com ninguém. Então ele vai ficar preso aonde? Em lugar nenhum. Entende? Então, se a sua mãe tem alguma coisa que ela julgue ainda importante, isso pode ser um propósito que a mantém ainda ali. Não lembra que eu não contei o caso do meu cunhado quando mudou lá para casa, que tinha uma senhora que estava lá na casa? Então, tem outros casos lá que o Chico conta, não sei se em contos e crônicas, de um senhor que ficou décadas lá na fazenda que ele morreu, ele tinha um sítio, morreu, ficou lá no sítio. A espiritualidade teve que montar toda uma estratégia de alguém ir lá para comprar o sítio dele, né? Fazer toda aquela encenação para que ele aceitasse vender para sair dali. E aí? O Lar da Prece, quando comprou um terreno ali em Itaboraí, um lugar de sítios, eles compraram lá um lote e foram lá. O que que a espiritualidade falou? Olha, vocês vão passar um ano aqui só fazendo o culto do evangelho, porque tem um grupo de espíritos aqui que nós vamos ter ainda que trabalhar com eles aqui. Entende? Então, não significa, Então, gente. Oi. estar no nosso lar, então, não significa que ele está, vamos dizer assim, à mercê do próprio livre-arbítrio somente, né? Eu acho que quanto mais ele vai ganhando consciência e entendimento, ele vai também Mudando o aprendendo a livre-arbítrio. esperar a hora Mudando, certa. É isso, mudando o né? livre-arbítrio. Porque ali ele não podia Entendimento. sair, não é? Então, o entendimento faz com que a gente mude o livre-arbítrio, Tá, não é? Não é assim? sim. Se eu entendo diferente, eu vou agir diferente. É o meu livre-arbítrio, né? Então, e outra coisa, o fato de nós termos alguém próximo a nós não significa que ele esteja em sofrimento também, não, gente. Depende de como nós percebemos isso. Não tem lá, o livro não fala mentores, guias e espíritos familiares. Quantos dos nossos familiares não estão aí, né, trabalhando para nos auxiliar? Então, não necessariamente ele está ali perturbado ou perturbando. Então, enquanto também tem essa, e quando for permitido, porque ninguém faz nada que não seja permitido,
ele estará ali. No momento que não puder mais, não são mais permitido, não estará. Como no caso do André, né? Vamos Vai lá. continuar? Vamos. A Amanda, só última. uma dúvida Oi, antes de a diga. Angélica começar. Aqui no confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo, né? Trabalho com serviço útil, não descansaram. Nossas tarefas prosseguiam sempre. Aí bota, sem solução de continuidade. Eu fiquei meio Sem perdida só no interrupção. Sem interrupção. dos trabalhos, né? É, O trabalho dele, né? isso. Tá, obrigado. Só essa. Vamos lá? Isso é uma expressão que quase não é usada, né? Sem É. solução de continuidade. Era muito em textos formais. A última vez que nos avistáramos, ela me disse, quer dizer, a mãe, né, que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Pulou aí, Voltar André. assim. Não, você pulou, Angélica. Você Pulou. Oi? pulou, querida. Conhecer-lhes Não, os meu planos. aqui. Com Pulou efeito. com efeito. Não tem. Não tem? Em tom afetuoso, até decisão protestei. Depois disso Não, aí? não, não, Antes. não, não. Antes. Vou ler aqui para Ah, você. isso. Com Achou? efeito, nos primeiros Isso. dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Ok, Tá vendo peraí. que tem hora que ele volta, né? Isso aí, peraí. Ele Diga, estava Carmen. bem, mas. Carmen, Ah, Desculpa. Boa noite. boa noite. Eu fiquei assim com dúvida depois que você explicou sobre os espíritos encarnados, né? Que se eles estão recolhidos em algum lugar, eles têm é o que eu estou entendendo mais ou menos assim, um local específico, é um local de referência, um local onde eles são mais direcionados, né, para estudo, trabalho, essas coisas. Então, aqueles que não estão, porque não existe só colônia nosso lá, existe outras que não é colônia, né, outros, não vou dar um nome, como se fosse assim, hospitais, né, espirituais que agregam os desencarnados também. E assim, aonde, que referência tem, fica os espíritos como esses familiares nossos, que estão pensando, que a gente percebe eles perto da gente. Como é que eles ficam? Eles ficam pensando, agindo por eles mesmos, pelas emoções deles, pelas vontades deles. Eu queria entender melhor isso, que isso ficou muito confuso para mim. Então, olha só. Todos os espíritos que desencarnam vão diretamente para alguma colônia? Não, Não, não vão. sim. O que que eles fazem, então, nesse período em que já desencarnaram, estão ali nesse limbo, se a gente pode dizer assim, né? Até serem abrigados em uma colônia espiritual. Muitas vezes, a gente já cansou de falar que umbral não é lugar geográfico, né? Já falamos isso, todo mundo já Sim. entendeu. Muitas vezes, os espíritos permanecem no próprio ambiente do lar. No próprio ambiente do Hum. lar. Permanecem ali. Mas isso é Quantas. bom ou ruim? Oi? Mas Oi? isso é uma coisa. É natural isso? É ruim para eles? Não, olha Ou é só, olha natural? Não só. tem. Então vamos lá.
não é, primeiro, não é uma regra. Já falamos aqui, o espírito está onde o seu coração está. Sim, Não é isso? O fato dele estar na sim. ambiência familiar não significa que ele esteja em perturbação. Não significa. Ele pode estar ali, tranquilo, mas eu quero ficar aqui para ajudar. Vou intuir, vou inspirar, né? Dependendo do estado espiritual que ele esteja. Tudo bem? Beleza. Então, Sim. isso pode acontecer. Estou dizendo que aconteça sempre. Hum, Pode acontecer. hum, Pode acontecer também dele desencarnar, estar ali naquele estágio de perturbação, que a gente classifica como umbral, e ter as suas preocupações com aqueles que permaneceram. Então, ele vai ser atraído a isso pela força desse magnetismo, e estando próximo, aí sim, ele pode trazer algum problema. Contei o caso aqui de uma amiga minha, jovem ainda, né? Que ela começou a sentir mal, começou a sentir uma angústia, não sei o que e tal, começou a ficar dentro de quarto, não queria sair, não queria mais comer. O que eu falei? O que houve? O que mudou na sua vida? Ela trabalhava comigo. O que mudou? Não mudou nada. Não, o que aconteceu desse tempo para cá? Não, o que aconteceu é que eu tenho estado com o meu primo na cabeça. Esse primo era um primo irmão, né? Muito próximo, era como uhum, irmão, não sei o quê. Morreu num acidente de moto do nada. Beleza? Passou algum uhum, tempo da morte dele, passado já algum tempo, ela começou a ter essa lembrança. E o que era? uhum, Era a aproximação dele junto dela. E aí, o que ela fez? uhum, Fez lá uma prece, né? Fez a leitura, tal, conversaram, tum, ele meteu o pé, ela melhorou. Ok? Então, os espíritos uhum. no Sim, plano espiritual, eles vão agir sim, com a sua vontade, porém, dentro daquilo que eles são permitidos fazer. Então, se aquilo for entendi. algo permitido e ele esteja numa condição que possa permitir que ele esteja em determinado lugar ou com alguém, isso vai acontecer. Ok? Agora, não Uhum, existem regras, isso que eu quero que a gente entenda, não existem regras. Porque aconteceu com um, está sim, acontecendo com todo mundo. Não é assim que funciona. Tá bem, Evandro? Obrigado. Ok? Entendemos isso, uhum, gente? Ah, mas por entendi. que com o André está sendo diferente? Porque o André foi recolhido para o nosso lar num estado que ele não estava pensando em ninguém. Ele estava ali revoltado porque chamavam ele de suicida e ele não se julgava suicida. Não entendia nada da vida espiritual, não tinha religião nenhuma. Era prepotente, orgulhoso, né? Foi recolhido pela intervenção da mãe, quando ele sinalizou que estava arrependido, né? Tem essa condição também. E aí ele é recolhido por essa situação da mãe, senão ele ficaria lá ainda. Ou seria, né, de repente, até acolhido por outra colônia. Quando o André foi recolhido, vocês lembram que outros não quiseram aceitar ajuda? Outros não quiseram aceitar ajuda. Então, continuaram ali, em colônia nenhuma, né, vivendo ali cada um o seu suplício, estando no mundo espiritual. Aí um desses, eu quero tomar minha cerveja, eu quero continuar naquela vida, quero saciar meu vício. Ó, onde o coração dele está? Nas viciações. Para onde ele vai ser arrastado? Para os lugares onde isso tem a mesma ambiência. Ele vai ficar ali. As pessoas que forem, ele vai buscar se utilizar disso. Mas ele está no plano espiritual. O André, ao chegar no nosso lar, ele teve lá uma imersão, né, um sacudimento, né, para que ele despertasse. E mesmo assim, como falamos, como vimos aqui, pela responsabilidade do Clarencio. Clarencio que foi bancando ele ali. Não, vai lá. Orienta ele lá. Vai dar certo, né? E ele insistiu, até que ele pô, virou a chave, está caminhando pelas próprias pernas. Por isso ele está respeitando a situação de não ter chegado o tempo. Ele falou: vamos aguardar a ordem.
né? Ele já se convenceu disso, que não pode ser pela vontade dele, né? Então, essa é a trajetória. Todo mundo tem a mesma história do André? Não. É só ler Memória de um Suicida, a gente vai ver lá as diversas consequências de cada um, de cada história. Então, é isso aí. Quando eu falo que não tem receita de bolo, é por causa disso. Tudo bem? Aquele livro Voltei também, né? Isso, então. Do Figner. Ele anda pela praia lá, né? Quando ele quer. Foi lá com a filha dele, não é? Na praia. Ele morava no Rio Uhum. de Janeiro, né? O presidente da Exato. APR. Tudo bem? Podemos ir? Ok, tudo bem, Vamos andar sim. mais um pouquinho aqui. Então, mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou: não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Olha Não aí. poderia Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela, um espírito superior, né? Mais superior ainda que os próprios esclarecedores do nosso lar, não consegue ajudar no plano espiritual o marido. Vai ter que reencarnar, ele novamente vai reencarnar, para que eles juntos na Terra consigam se ajudar. Ok? Ficou bem claro isso? Então não é só o espírito querer, tem outras condições. Ele ainda diz lá, é cético, não desenvolveu crença nenhuma, deve estar ali ainda, sei lá, revoltado, maldizendo, né? E não consegue sair, nem ninguém consegue ajudar no plano espiritual. Por isso, quando a gente fala, né, que a gente, no plano espiritual todo mundo vai se encontrar, depende. Depende. Vamos estar em condições de conviver no mesmo espaço, na mesma situação? Se sim, há grande probabilidade. Se não, não. Ah, mas eu vi meu pai, vi minha mãe, ok, para o recolhimento, para o desencarne. Depois, não se pode afirmar, né? Vamos lá. não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos? Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante reunir-me-ei a Luísa a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Isso aí. Pensei e redargui. Quer comentar? Insistiria, no entanto, oi? Ela está falando que os recursos que ela tem no plano espiritual seriam insuficientes, que ela teria mais efetividade se estiver em contato direto com ele. Isso só é possível reencarnando, porque a distância, a condição espiritual deles não permite uma relação direta. Nem com o André, ela vai esporadicamente. O André não tinha condição de estar com ela diretamente. Então ela vem de vez em quando, mata ali a saudadinha, né? E segue o caminho. Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior. Isso aí. Isso aí eu destaquei também. Mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto.
tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Tá aí, tá vendo só? Tá aí, ó, explicando a situação, né? Confiando no André, esse auxílio do plano espiritual, né? Principalmente com relação às irmãs. As próprias irmãs ainda não foram recolhidas, né? Também estão lá, né? Numa situação difícil. Então é isso. E essa é a dinâmica da espiritualidade, né? Então o pessoal às vezes romantiza demais a questão da colônia espiritual. Não é assim que funciona, né? Tem que chegar, ter condições de ser recolhido. Nesse recolhimento, a oportunidade é de aprendizado, é de reflexão, é de purgação, para que a gente angarie condições de efetivamente começarmos uma nova trajetória de auxílio e crescimento. Então, é assim que funciona. Poderemos estar juntos? Se tivermos em condição, sim. Se não tivermos condição, não. E assim caminha. Como ela falou, ela não pode levá-lo para o ambiente onde ela está. Ele não suportaria. E ela também não pode estar lá direto, porque ele não a perceberia. Então, no plano espiritual, não há possibilidades. Ela poderia ajudar como, então? Vibrando, né? Orando, enviando vibrações que ele não ia identificar. Ele poderia até sentir um certo refrigério. Ai, hoje um dia foi melhor. Ai, hoje eu tive a lembrança de fulano. Mas nada mais que isso. Daqui a pouco a revolta dele ia trazer mesmo um ambiente de tortura, de perturbação. Então, no plano espiritual, não seria possível um atendimento mais efetivo. Então, reencarna. Ela reencarnará com planejamento, ele reencarnará compulsoriamente. E assim vão se reencontrar para tentar se reajustar. Tudo bem? Onde paramos aqui, hein? Mas indaguei. Como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe em significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Ou seja, ele está sendo preparado compulsoriamente, tá vendo? Ele nem está percebendo que vai entrar no processo reencarnatório. Mas Quer ele já dizer, ele está sendo estava no plano conduzido. espiritual e se deslocando para a Terra sem autorização, assim. Ele Porque, estava veja indo. bem, gente, veja bem, vamos entender uma coisa. O nosso ambiente do nosso lar, de cada lar nosso aqui, não é também um ambiente espiritual? É ou não é? Uhum. Há impedimento para que hajam espíritos agora ao nosso lado? Não. Não. Então, dependendo da condição, a gente já não viu que quanto mais materializado, mais próximo da crosta os espíritos permanecem? Não acabamos de falar que também podem existir espíritos, inclusive intracrosta? Então ele, na condição de dificuldade que ele está, ele pode estar exatamente no ambiente em que as pessoas estão, Porque convivendo ele ali no gostava, mesmo, né? é, do que ele gostava, né? E aí se entende a descrição. O nosso lar já está acima, um pouco acima, né? Então já está numa outra condição, ainda mergulhado nessa região sofredora, mas já não tão próximo da crosta, um pouco mais acima. Ele está mais próximo da crosta. A mãe está acima do plano do nosso lar.
Então, para a gente ter uma ideia, né, de posicionamento, né? Então, como ela falou aqui, ó, olha aqui, ó, vou ler de novo. Mas indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Ela disse, não, opa, os dois estão desencarnados. Ok? Ele não encarnou ainda, então os dois estão desencarnados, não é isso? Ela diz assim, Uhum. disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Não. Então, deu lá uma expressão para ele. Não. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra na semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata. Então, quer dizer que ele, né, o Laerte, né, Laerte, sei lá, Laerte. ele já deve estar em processo de reencarne. Porque ela falou aqui, ó, localizei na Terra na semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Então, existem os espíritos que ele não está percebendo, ele não participou de planejamento reencarnatório nenhum, e esses espíritos vão conduzi-lo à reencarnação. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam. Olha aí. Talvez com razão. E aproveitemos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Então, pode ser que ele reencarne por alguma irmã, né, que tem a vida, né, vamos dizer assim, de meretriz, que era o vínculo que ele tinha, né? E por meio dessa forma, né, de relacionamento, ele vai ser ligado para reencarnar compulsoriamente, sem vínculo com aquelas pessoas, com aquela que vai ser a futura mãe, com um pai que ele talvez nem conheça, se foi algo desse tipo, né? Não vai conhecer o pai. E se nascer, pode ser até colocado para adoção. Então, são situações reflexo já daquilo que ele viveu da vida anterior, né? Vamos mais um pouquinho, só para a gente poder parar no parágrafo aqui. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Isso aí, que é a reencarnação Relativamente, compulsória. Que é a é, reencarnação compulsória. Vamos lá. relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Tá aí, tá vendo? Quanto ao Tá vendo aí, Sandrinha? Ou Sandra? Então, existe o livre-arbítrio, mas ele vai ser levado em consideração quando o espírito apresentar essas condições aqui. Compreenda o dever, o pratique, né? Assim, ele pode, de alguma maneira, participar das experiências, né, que ele venha viver no futuro. Quando não, a espiritualidade, que sabe o que é bom para nós, vai nos conduzir, como é o caso dele, né? Ele não sabe de nada, né, pelo que ele está dizendo aqui, né? Então, a espiritualidade percebeu que é o momento para ele reencarnar, deu a tarefa missionária para ela, para a mãe do André Luiz, que vai reencarnar para auxiliá-lo nesse processo. Então, está aqui a explicação. Vamos lá. Quanto ao mais, Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Olha, interessante. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. ok. Então, diz assim, lá o Pádua falou, o André, o Valdemir sempre comenta isso lá na rádio. O livre-arbítrio vai até a nossa ação. As consequências já não são mais livre-arbítrio, é colheita, Uhum. né? Então, a gente tem livre-arbítrio até cometer a ação, emitir o pensamento, né? Depois disso, não tem mais livre-arbítrio, depois disso é consequência.
é colheita. E aí, cada um vai colher de um jeito. Vamos parar aqui, né, gente? Isso, Enquanto me perdia, isso. O Tix vai ser, hein? Primeiro, dois, vai três, quatro, ser né? é, Dia 4. dia 4. É dia 4. Vendo a reencarnação dele, Maura, que a gente pode, não precisa nem questionar, assim, quando a gente vê essas meninas de rua, tudo grávidas, né? Às vezes aquele espírito tem que reencarnar daquela maneira para poder ser adotado, para É. É, É dia no 5. caso do Laerte. é dia 5? É Dia, dia é 5, dia 5? Ah, é, segunda-feira é dia 5, isso mesmo. segunda é 5. Nossa, passando rápido. Nesse dia 5, gente, eu não vou estar aqui, porque eu vou fazer uma palestra lá no Catete. E aí, o Valdemir deve tocar aqui o estudo, tá? Bom, vamos então fazer a nossa prece para encerrarmos o dia de hoje. Vamos pedir a Elaine, faz a nossa prece, por favor. Ah, diga, Sim, Silvana. Oi, gente, eu gostaria de pedir um favor a vocês. É que eu acabei de saber, tem uma pessoa próxima, uma menina de 13 anos, que em fevereiro ela tentou suicídio. E o pai que tirou ela tentou se enforcar com cinto. E o pai retirou. E a gente vem fazendo prece diariamente por ela, no grupo, e agora eu fiquei sabendo, agora recebi a mensagem que ela tentou de novo. Então, eu gostaria de pedir se vocês poderiam envolver, né? Levar o pensamento, o nome dela é Alice, e pedir que a gente está tentando, está pedindo que ela possa perceber, né, esse amor que Jesus tem por nós para dar sentido à vida dela, mas é muito triste isso, né? Então, a gente fica com o coração apertado. Tem Você 13 conhece anos. ela? Conheço, conheço. Então mentaliza ela, tá? Sim, sim. Tá, obrigada, gente. Obrigada, Elaine. Vamos lá, Elaine, por favor. primeiramente queremos agradecer, Senhor, pelo estudo dessa noite, que foi muito proveitoso. Obrigada por estarmos todos reunidos aqui, em Teu nome, estudando a Tua doutrina abençoada, Pai. Queremos pedir pelos irmãozinhos que não puderam estar aqui no estudo de hoje. E queremos, Senhor, colocar em Tuas mãos a menina Alice e todos os irmãozinhos que perderam por algum motivo a razão de viver, que estão passando por essa situação tão delicada, Pai. Envolva-os, Senhor, envolva essa criança, para que ela possa ser amparada e não cometa mais esse ato, que ela consiga abandonar essa ideia, Pai, de suicídio. Misericórdia, Senhor, pela dor que está no coraçãozinho dessa criança, que todos os que estão à volta dela possam descobrir a razão pela qual ela faz isso, que possam consolá-la e dar-lhe paz ao coração para que ela possa seguir em frente e se libertar dessa dor, Pai. Ela, na verdade, quer se libertar de uma dor. Ilumina, Senhor. Ilumina, peço a Maria Santíssima que possa envolver a Alice nesse momento e todos os irmãozinhos que têm ideação suicida, Senhor. Desde já te agradecemos e te pedimos, Senhor, fica com todos nós. Fica conosco, Pai. Agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Silvânia, você pode ficar um pouquinho aí? Sim, fico. Tá bom.